Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Essa aula é um pouco diferente. Nós vamos ver as viagens missionárias do apóstolo Paulo, porque foram de extrema importância para o estabelecimento da Igreja de Cristo ali na região do Império Romano. Naquela época, ele plantou igrejas, ele edificou as igrejas que estavam ali já plantadas, nascendo, né? E ele expandiu o reino de Deus por toda aquela região e até além, né? Não consta nos registros bíblicos, porém, os documentos da igreja da época, dos pais da igreja, eles nos indicam, né? Nos mostram que o apóstolo Paulo chegou a subir até a Espanha. Então foi de extrema importância essas viagens que ele empreendeu ali. Por isso nós vamos ver isso nos mapas, cidade a cidade, todo o trajeto e os acontecimentos mais importantes das viagens do apóstolo Paulo, que foram 3 viagens missionárias, né, em equipes de missionários, o apóstolo e outros líderes ali da igreja, e a 4ª viagem, que foi a viagem dele para Roma, que também foi muito importante, que possibilitou ele testemunhar do Evangelho de Cristo diretamente ao imperador romano. Ok? Então vamos acompanhar isso nos mapas agora. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nos mapas aqui das viagens do apóstolo Paulo, né? As 3 viagens e depois missionárias e depois a viagem dele para Roma, que também foi uma viagem missionária de certa forma, mas preso, né? Então, a primeira viagem missionária, ele parte aqui de Antioquia. A igreja de Antioquia se torna uma base missionária para o apóstolo Paulo. E essa igreja que envia ele e Barnabé nessa primeira viagem missionária, reconhecendo o chamado do apóstolo Paulo para os gentios e como missionário. Então eles partem daqui e vão aqui para Salamina, aqui na província do Chipre, né, Salamina e Pafos, onde Paulo confronta ali um mago chamado Elimas, e nesse confronto, pelo poder de Deus, esse mago fica cego. É uma demonstração do poder do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Eles seguem daqui para a província da Ásia e chegam ali em Perge, na região da Panfilha. É aqui onde João Marcos, que estava acompanhando eles nessa viagem, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, ele abandona a viagem, ele abandona a equipe missionária, abandona o apóstolo Paulo e Barnabé, e que seguem então viagem sozinhos, né, sem João Marcos. Depois, lá na frente, João Marcos volta a integrar o ministério do apóstolo Paulo, quando ele já está mais maduro e tal. Mas esse acontecimento aqui é o que vai ocasionar na segunda viagem uma divisão ali da equipe entre Paulo e Barnabé, que vão depois seguir caminhos diferentes. Eles vão de Perge para Antioquia da Ásia, né? Antioquia da Psídia, diferente da Antioquia de onde eles partiram, que ficava na Síria. E aqui muitos se convertem, né? Acontece uma grande conversão em massa aqui nessa cidade, incomoda muito os judeus. Quando o apóstolo Paulo parte e vai para Icônio, Listra e Derbe, quando eles chegam aqui em Listra, Paulo ele cura um coxo e o povo pensa que ele é um deus, né? Ele e Barnabé são deuses gregos, e começa um grande agito ali na cidade de Listra, e os judeus da Antioquia vêm perseguindo eles, chegam aqui e infamam uma grande multidão contra Paulo e Barnabé. Paulo é apedrejado e tido como morto, arrastado para fora da cidade e abandonado lá. Mas os cristãos chegam em Barnabé e oram, e Paulo milagrosamente se levanta, né? Provavelmente, talvez até mesmo ressuscitado, né, por Deus,
A Bíblia não é clara nisso, diz apenas que milagrosamente ele se levanta e volta para a cidade andando, caminhando normalmente. Daqui eles partem para Derbe e começam então de Derbe, onde muitas pessoas se convertem e a igreja é edificada, eles começam a fazer o caminho de volta e retornam para Antioquia, na Síria. Paulo fica um tempo ali, escreve provavelmente a carta a Gálatas e desce para Jerusalém, então para participar do concílio dos líderes da igreja em Jerusalém. Nesse concílio onde é tratado a questão da conversão, da salvação dos gentios, onde fica decidido então que os gentios não precisam ter as práticas dos costumes judaicos, como guardar o sábado, serem circuncidados e tal, né? Onde fica decidido que eles apenas deveriam abandonar a idolatria e não comer carne feita no sangue, né? Evitar carne com sangue. Mas então os gentios são agora oficialmente aceitos sem precisarem praticar os costumes judaicos. A segunda viagem do apóstolo Paulo, ele parte novamente de Antioquia, ele parte aqui de Antioquia da Síria, que é a sua base, e vai então junto com Silas. Por quê? Porque Barnabé então e Paulo se separam por causa da questão de João Marcos. Barnabé quer levar João Marcos, então ele forma uma outra equipe e parte com João Marcos para evangelizar no Chipre, mas a Bíblia não acompanha a viagem de Barnabé e João Marcos, ela nos relata a viagem de Paulo e agora junto com Silas, seu novo companheiro de viagem. Eles vão para a Síria, e na região aqui da Cilícia, Síria e Cilícia. Eles saem de Antioquia e vão para Derbe, Listra, voltando a visitar as igrejas ali onde Paulo já havia passado e sido ali muito poderosamente usado por Deus. Eles depois vão para Derbe, Listra e Icônio. Daqui eles fazem uma longa viagem para o outro lado, lá da província da Ásia, lá em Troade. Em Troade, Paulo tem uma visão aqui do homem da Macedônia, chamando ele para cruzar o mar, ir até a Macedônia para levar o reino de Deus a eles, para ajudá-los. E Paulo prontamente obedece essa visão de Deus e parte para lá, seguindo essa visão do Senhor. Ali em Filipos, Neápolis, Samotrácia, alguns nomes bem difíceis aqui, uma ilhazinha aqui, antes de entrar ali no continente. Eles vão evangelizando, pregando o evangelho, e ali também eles são presos. Eles são presos ali em Filipos, quando Paulo ele liberta uma moça que é possuída por um espírito de adivinhação. Ela é explorada pelos seus senhores, comercializando as adivinhações. E ela é muito lucrativa para eles. Quando ela é liberta, ela não faz mais as adivinhações e os seus senhores então fazem queixa de Paulo, provocam um grande tumulto e Paulo e Silas são presos. E quando eles estão louvando a Deus na prisão, Deus vem e com um grande terremoto quebra as cadeias ali, e Paulo e Silas eles são depois libertos após o carcereiro da prisão se converter. Esse grande milagre acontece aqui em Filipos, na Macedônia. Dali eles vão seguindo viagem, passando ali por Anfipólis, Apolônia, chegam na Tessalônica, a igreja para quem Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Muitas conversões vão acontecendo, chegam ali em Bereia, os crentes, onde Paulo elogia os crentes de Bereia, porque eles são profundamente
apegados à Bíblia e sempre conferem o que lhes é pregado pela palavra de Deus. Depois eles vão para Atenas, na Grécia, onde Paulo prega para os filósofos, ali em Atenas, num lugar chamado Areópago, que é um lugar onde os filósofos se reuniam para discutir filosofia. Vários filósofos se convertem aqui em Atenas, na capital da Grécia. Dali eles partem para Corinto. Corinto é um grande porto, uma cidade portuária muito rica, e tem ali a igreja de Corinto, a quem Paulo escreve várias cartas, e é uma igreja com bastante problemas, bastante problemática, que dá um certo trabalho para o apóstolo Paulo. Dali eles partem, voltam para a província da Ásia, vão ali para Éfeso, onde ali cresce uma grande igreja, uma igreja muito forte, bastante importante. Paulo deixa aqui Priscila e Áquila, que agora estão acompanhando ele no seu ministério desde Corinto. Eles são líderes importantes e maduros da igreja. Paulo deixa eles aqui em Éfeso, ministrando a igreja, enquanto Paulo segue viagem e vai para Cesareia, passa primeiro aqui em Pafos, na região aqui do Chipre, e segue para a província da Judéia, na Cesareia, e depois desce a Jerusalém e volta para a sua base em Antioquia. Essa foi então a segunda viagem. A terceira viagem missionária de Paulo, ele decide então voltar visitando igrejas que ele já havia ministrado, igrejas que ele já havia feito um certo trabalho. Não todas, ele seleciona algumas igrejas e parte então de Antioquia, novamente sua base missionária, e vai então para a região da Galácia, ali passando pela região da Galácia, indo para a província da Ásia, ele vai para Éfeso. Éfeso se torna uma igreja muito importante. Depois dele, o apóstolo João vai ter um tempo ali em Éfeso. Isso não está registrado, mas os documentos históricos dos pais da igreja nos trazem essas informações. Não está registrado na Bíblia. Aqui em Éfeso, Paulo escreve sua primeira carta à igreja de Corinto. A igreja está tendo muitos problemas lá. Paulo fica sabendo e escreve desse tempo em que ele está aqui em Éfeso, onde muitas conversões acontecem, muitas libertações, um trabalho de libertação e batalha espiritual muito, muito importante é empreendido ali por Paulo, e ele chega até mesmo a montar ali uma espécie de uma escola de treinamento, ali onde ele ministra e prepara líderes para a igreja. Paulo parte daqui para a Macedônia e para a Grécia, então ele vai visitar as igrejas aqui agora da Macedônia, Filipos, e depois aqui na Grécia ele desce, vai ali para Atenas de novo, Corinto, e volta então novamente subindo para a Macedônia. Então ele visita ali várias igrejas e retorna para a Macedônia. Quando Paulo está visitando essa região da Macedônia e da Grécia, é onde provavelmente ele escreveu sua carta à igreja de Roma, a carta aos Romanos. Subindo ali na Macedônia, ali em Troade, passando ali para a Ásia, ele para aqui em Troade, onde ele faz uma grande vigília, bem longa, e uma pessoa cai de uma janela durante essa vigília, quebra o pescoço e morre. Paulo ora e ressuscita essa pessoa. Daqui então ele parte seguindo sua viagem, onde começam a predizer profeticamente que ele seria preso. Ele sai aqui de Troade e vai seguindo, e quando ele chega em Mileto, aqui embaixo,
na região da Ásia, perto de Éfeso, alguns líderes de Éfeso vão encontrá-lo e se encontram com ele e predizem que ele seria preso. Paulo mesmo está consciente disso e diz que espera isso, né? Quando ele segue adiante, ele vai passando aqui por Cós, Cinídio, né? Passa aqui por Rhodes, chega na região da Lícia, em Pátara. Os discípulos tentam dissuadi-lo de seguir para Jerusalém, porque todos sabem da grande perseguição que acontece em Jerusalém e temem que ele seja preso. Mas ele segue viagem porque ele entende que Deus está nesse negócio, Deus deseja que ele siga e existe um propósito de Deus nisso. Quando ele chega na região da Judéia, e ele está ali em Cesareia, bem próximo lá de Jerusalém, profetas ali da igreja, profeticamente, né, amarram ele com um cinto, numa encenação profética, direcionada pelo Espírito Santo, que mostra que ele seria preso de fato em Jerusalém. Mas Paulo mesmo assim segue para Jerusalém, onde ele é de fato preso, e ele é preso, ele é açoitado, e após ele estar preso ali por um tempo, sendo açoitado, ele então revela que ele é um cidadão romano e apela ao tribunal romano. Quando ele faz isso, então começa o processo dele de ir para Roma. Ele fica 2 anos preso ali em Jerusalém. E ele apela então aos tribunais romanos. Ele é julgado ali por vários governadores. Ele é julgado ali primeiro por Félix e Festo, mas depois os sucessores deles ali, o rei Agripa II e Festo, que sucede Félix, eles então decidem mandá-lo para Roma para ser julgado lá em Roma pelo imperador. E então começa a viagem de Paulo. Ele parte ali da Judéia, vai para Chipre, passa pela Lícia, na província da Ásia, segue ali Rhodes, Creta. Quando eles partem de Creta, nesse trecho do mar entre Creta e no mar Mediterrâneo, aqui entre Creta e Malta, eles são acometidos de um violento temporal, ficam 14 dias à deriva no mar. Paulo é usado pelo Senhor para acalmar ali toda a tripulação. Ele está num navio de prisioneiros, tem vários outros prisioneiros com ele. Os soldados que estão ali guardando esses prisioneiros querem matar os prisioneiros com medo de um motim no meio dessa tempestade. 14 dias e a comida está acabando, não vem a luz do sol. Paulo ora e acalma todos, mas próximo de Malta eles naufragam de fato, mas Paulo profetiza que nenhum deles iria morrer nesse naufrágio e todos chegam vivos na ilha de Malta. Aqui em Malta, Paulo é picado por uma serpente na frente de todos, mas ele não morre, não acontece nada com ele, Ele fica bem, e então ali o poder de Deus se manifesta e Paulo ganha muitas vidas para o Senhor. Eles continuam seguindo viagem. Em Siracusa, Paulo é ali visitado por muitos cristãos. Ele está preso, mas como cidadão romano ele tem alguns privilégios, Ele é visitado por muitos cristãos ali da região de Siracusa e depois seguem para chegar aqui na Itália, na região do Régio, e eles vão subindo, e aqui em Três Vendas ele é visitado por vários irmãos da igreja de Roma, e Paulo então finalmente chega em Roma, onde ele fica então ali preso por um certo tempo, é julgado. Não sabemos, biblicamente não há o relato disso, mas termina
com ele ali em Roma, né, esperando o julgamento. Ele dentro desse todo esse processo, ele prega, ele testemunha de Deus para vários líderes importantes do Império Romano. Ali em Roma, historicamente, documentos históricos da igreja, dos pais da igreja, dizem que Paulo é solto, ele é liberto, né? Julgam ele e o libertam, e daqui Paulo parte para a Espanha. Na Espanha ele prega, né, planta igrejas, edifica igrejas e retorna para Roma. Quando ele retorna a Roma, o imperador Nero está no poder, e Paulo é então martirizado, é morto fora de Roma. Ele é levado para uma estrada fora de Roma, onde ele é então martirizado. Isso segundo a tradição da igreja, mas a Bíblia o relato bíblico para quando Paulo chega preso a Roma. E ficamos aqui com os nossos mapas.